Olá, eu sou Eliud, autor de Espinhos no Bosque Sagrado, e fui convidado pela página Um Mestre Falou para responder algumas perguntas. As perguntas foram feitas pelos seguidores da página e a primeira delas diz: por onde começar para salvar o planeta? Não as pessoas, mas o planeta. Por que não as pessoas? As pessoas fazem parte do planeta, as pessoas fazem parte da natureza. A gente não pode pensar que a gente está na natureza quando vai num parque ou num rio. Nós somos natureza, nós fazemos parte deste ciclo de trocas infinitas que promovem a vida na Terra. Grande parte do problema do mundo está no desequilíbrio. Uma praga, por exemplo, uma praga de gafanhotos em uma plantação, é um desequilíbrio. O problema não está no gafanhoto, o problema está no desequilíbrio. O problema da humanidade está no modo errado como a humanidade percebe sua posição no mundo, no desrespeito que muitos de nós têm pelas vidas ao nosso redor. A segunda pergunta é: hoje é uma tendência viciosa para tornar o criminoso mais em vítima do que em responsável. Isso não tem servido para estimular o crime? Acho que a Gabriela Prioli responderia melhor essa pergunta, já que ela é uma advogada criminalista. Primeiro a gente precisa entender o que é o sistema judiciário, para que existe a justiça numa sociedade. A gente pode pensar que as pessoas têm direito a uma segunda chance, ou a gente pode pensar que as pessoas são irreparáveis. A gente só tem que lembrar que o modo como a gente julga as pessoas é o modo como as pessoas vão nos julgar, e todos nós cometemos erros. E justamente por cometermos erros, nós precisamos de segundas chances. A justiça existe para dar uma segunda chance. Uma pessoa, ela deve ser julgada para que ela perceba e repare o erro que cometeu. Muitos erros são irreparáveis, é por isso que algumas culturas elas têm pena de morte ou prisão perpétua, mas na verdade a função de uma repreensão é para que a pessoa repense aquilo que ela fez. Infelizmente, a gente vê que nosso sistema carcerário não promove essa reflexão e essa reabilitação do cidadão. Muito porque o problema do crime está associado a um problema de desigualdade. Aí você pensa, mas eu conheço um senhorzinho lá no Farol que ele não tem as pernas e todo dia ele está lá fazendo malabarismo, tentando ganhar o dinheiro dele. E aí um carinha que é jovem, podia estar trabalhando, levou meu celular. O problema é que quando você olha para a população carcerária do Brasil, você percebe que ela tem cor, você percebe que ela tem idade, você percebe que existe um perfil das pessoas que estão lá, e este não é um perfil que reflete o perfil do criminoso brasileiro. Há muitos criminosos que cometem delitos muito piores do que aqueles que estão encarcerados, e essas pessoas são protegidas pelo dinheiro para contratar um bom advogado e para manipular o juízo e a opinião pública a respeito delas. Então, quando a gente pensa em criminalidade, a gente tem que também pensar no quanto a desigualdade social contribui para essa criminalidade. Nós precisamos repensar o sistema judicial e carcerário e as condições de vida das pessoas. Não só as condições de vida, mas o modo como as pessoas encaram o sucesso. A ideia de sucesso, a ideia de lucro, a ideia de progresso. Os maiores criminosos do Brasil são empresários e políticos. E eles não estão na cadeia. A próxima pergunta é: por que mesmo sendo prejudicial, ficamos na gaiola? Por que muitos não alçam voo? A gaiola é um símbolo de prisão e também um símbolo de segurança.
existe a impossibilidade de sair da gaiola, porque a gaiola está fechada e muitas pessoas estão presas em suas rotinas, em suas contas, em suas dívidas, e não é tão fácil se libertar a menos que um mediador abra essa gaiola para você. E há também a falta de autoconfiança. Muitas vezes a porta da gaiola está aberta, mas você sente mais segurança lá dentro do que fora dela. Próxima pergunta: quando será o fim da pandemia? Nós vivemos um estilo de vida que é doentio por natureza. O desequilíbrio é doentio. Enquanto a gente não encontrar esse equilíbrio, pandemias vão continuar acontecendo, pessoas vão continuar morrendo. Quando que isso tudo vai passar? Quando nós percebermos que nós fazemos parte da natureza e aprendermos a nos relacionar uns com os outros. A próxima pergunta é: o coronavírus é culpa de Deus ou dos homens? Ou não há culpado, afinal? Eu fico imaginando que a pessoa que criou essa pergunta tenha pensado talvez nas pragas do Egito e tenha pensado que esse Deus que mandou as pragas para o Egito tivesse alguma habilidade mágica, passa-se a praga e a praga se fez. Eu prefiro pensar em Deus como um ser onisciente, um ser ciente, ou seja, um ser que conhece a ciência, tem acesso ao conhecimento, do que um ser mágico ou misterioso. O mistério é o oposto da ciência. O mistério é a falta de explicação, a ciência é a explicação. E imaginando um Deus onisciente, um Deus que tem essa ciência perfeita, muito possivelmente por causa das condições sanitárias e dos problemas no estilo de vida dos egípcios, essas pragas tenham acontecido entre eles. E um Deus onisciente, um Deus que tem conhecimento da ciência, perceberia que isso estava para acontecer e poderia ter usado isso a seu favor. Então, eu não acredito que Deus tenha mandado as pragas para o Egito, ele apenas alertou os egípcios de que aquilo aconteceria, do mesmo jeito que muito provavelmente essa praga recente que caiu sobre nós é fruto do nosso desequilíbrio e do estilo nocivo de vida que nós levamos. Próxima pergunta. Nesses momentos de tantas incertezas, vem a dúvida: para onde iremos depois de morrer? Depende muito do que você acredita. Se você é ateu e não acredita que existe vida após a morte, você acredita que você é um corpo de átomos e que a matéria ela segue se transformando. Então esse corpo cheio de átomos vai morrer, apodrecer, e toda essa essência que compõe você vai se misturar com a natureza ao seu redor, de modo que você continuará existindo de alguma maneira nas outras coisas ao seu redor. E se você é alguém religioso, você imagina que existe um corpo e um espírito, e portanto esse corpo composto de átomos se dissolveria e voltaria a entrar nesse ciclo de vida do planeta, e esse espírito seguiria adiante em alguma outra dimensão de existência. Onde isso vai ser, como isso vai ser, aí nós dependemos das religiões. Cada uma tem sua própria explicação a respeito disso. Se há céu, inferno, purgatório. Mais importante do que pensar em tudo isso agora, nesse momento, talvez seja pensar como você está vivendo cada dia, porque afinal todas essas religiões acreditam que você terá uma vida melhor a depender do modo como você leva essa agora. A próxima pergunta:
Como perder o medo de morrer. Conhecimento é o melhor antídoto para o medo. Quando eu era criança, eu tinha medo de escuro. E o interessante é que para combater o escuro, você só precisa acender a luz. O conhecimento é a luz. Quanto mais conhecimento você ganha sobre um assunto, menos medo você tem desse assunto. A morte faz parte da vida, nós não temos como evitá-la por enquanto, então tudo que nós temos a fazer é nos concentrarmos na vida. A morte será uma dessas etapas de viver. E a última pergunta, qual o melhor caminho a seguir? O melhor caminho a seguir é o que faz você feliz.